Tá, mas você me falou uma coisa aí que eu acho que é interessante a gente falar sobre, que causa dependência e uma certa resistência também, né? Isso. Eu já vi casos que a pessoa começou tomando um, depois foi para dois, três, quatro, e eu não sei se é verdade ou não. Não sei porque a gente ouve muito se falar sobre. Tem pessoas que chegou a tomar 30 comprimidos por noite. Isso é verdade? É possível? É possível. Inclusive, já acompanhei casos em internação hospitalar e até no consultório, já recebi casos de pacientes que estavam tomando mais de uma caixa, que seria 30 comprimidos, né? Já teve caso de 5 caixas, a ponto da pessoa se envolver numa situação de ter que vender as coisas para poder conseguir a medicação. Poxa vida. Né? Então, só para explicar um pouquinho como é que funciona o mecanismo de dependência dessas medicações, vou tentar não ser muito técnica aqui, mas correndo o risco de ser. O mecanismo de dependência à medicação, ele funciona da forma que a gente passa a ter uma tolerância ao medicamento. Então, quanto mais tempo você usa, maior vai ser a dose para você conseguir obter o mesmo efeito, né? E como qualquer droga, né, o que as pessoas que têm transtorno por uso de substâncias contam é que o primeiro uso nunca vai ser igual aos subsequentes, né? Então o Zolpidem não deixa de ser assim. O primeiro sono que você teve nunca vai ser igual aos outros. Por dois motivos. Um, quando você toma a medicação pela primeira vez, você estava muito angustiado com essa insônia, e depois por conta dessa questão da tolerância do medicamento. Isso aumenta muito o risco desse abuso. E sim, uma caixa de Zolpidem, 2 caixas de Zolpidem ao longo do dia, mas são pessoas que passam a não ter funcionalidade mais, porque o nosso corpo ele tem um limite de dar conta dessa substância aí dentro, e isso oferece risco, né? E funciona como uma pessoa que está bebendo muito. Inclusive, o Zolpidem age no mesmo receptor cerebral que o álcool, né? Os benzodiazepínicos também, em locais diferentes, mas no mesmo lugar ali, mais ou menos com uma função, tentando simular a função do álcool. Sim. Né? E então tem um risco, por exemplo, de você consumir muito dessa substância e conduzir uma máquina, né? Conduzir um automóvel, tem risco, tem que tomar cuidado. A orientação precisa ser muito bem feita e o paciente precisa estar entendendo muito bem qual é o objetivo desse remédio na vida dele, para que isso não se torne um problema. Sim, mas aí também quando há prescrição, existe a intenção de retirar o uso desse medicamento, ou não? Depende, mas na maioria das vezes a gente pensa numa prescrição de curto tempo, né, para uma retirada subsequente, mas não é todo paciente que a gente consegue fazer isso, essa é a realidade, assim, de consultório. A tentativa é sempre tirar, né, vai tomar por 20, 30 dias, 2 meses e depois tentar retirar, mas não é para todas as pessoas que a gente consegue isso. Então, um exemplo interessante é paciente com transtorno de ansiedade, né, que deita na cama e fica, nossa, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou vestir, planejando mundos e fundos na hora de deitar, sem poder resolver nada naquele momento e não consegue pegar no sono. E aí, quando a gente vai instituir o tratamento, né, desse transtorno de ansiedade, o paciente percebe uma piora dessa insônia inicial aí. Então teria, por exemplo, uma indicação da gente tentar um tipo de droga Z, às vezes até melhor a isopiclona do que o Zolpidem. E aí a gente pensa que no futuro a ansiedade melhorando, a insônia vai melhorar, então eu vou poder retirar a medicação. Mas nem sempre isso acontece, nem sempre isso é verdade. Tem pessoas que têm dificuldade para dormir de longos anos e realmente não tem possibilidade de retirada do remédio. A gente não pode esquecer que o sono é uma função fisiológica muito importante. Né? E ficar sem dormir é muito incapacitante. Né? Quem já teve 2 ou 3 noites de sono de qualidade ruim seguidas, subsequentes, percebe isso, né? O impacto dessa falta de sono no dia a dia. Então, se a pessoa tem um problema de fato primário do sono, que não tem a ver com transtorno psiquiátrico de base, talvez a gente não consiga tirar a medicação. E existem, sim, pacientes que tomam a mesma dose de Zolpidem há anos e não abusam. Existe. Então, por isso que o paciente precisa ser bem orientado, precisa escolher direitinho para quem vai prescrever, não compartilhe remédio com seu amigo, né? Porque acontece isso também, às vezes.
E também depende muito do fator do próprio paciente também de mudar os hábitos de vida também, né? Para poder tentar sair da medicação, né?